Olá, eu sou Rafael Ribeiro, sejam todos bem-vindos ao nosso canal, que tem o objetivo de fazer você aprender matemática. Essa é a parte 2 da nossa aula 3, sobre o Teorema de Tales. Então, sugiro você que se não assistiu às aulas anteriores, que você assista, para que você entenda a resolução dessas duas questões de concurso que nós estamos trazendo para nós analisarmos juntos e aí compreender que quando a gente entende bem a teoria, fica muito mais simples a gente aplicar o Teorema de Tales, seja qual for a questão que nos apresentamos, que nos é apresentado, ok? Vamos começar. Questão número 1. Um condomínio foi projetado de modo que do portão principal saem duas alamedas não paralelas entre si e transversais às demais ruas de circulação, que formam um feixe de paralelas. Abaixo apresentamos um desenho simplificado dessa situação. Então vamos entender o desenho. Veja que esse ponto aqui está representado pelo portão. Essa linha em vermelho representa a Alameda 1. E essa outra linha aqui embaixo em vermelho é representado pela Alameda 2, tá? E as linhas em azul representam as ruas, tá? Essa aqui é a rua a rua B e a rua C, tá? Essa área aqui que se formou é o lote 1. E essa outra área que se formou aqui é o lote 2, ok? Vamos lá, continuando a entender o desenho. A frente do lote 1 para a Alameda 2 mede 24 metros. E a frente do lote 1 para a Alameda 1 mede 20. Do lote 2, a frente para a Alameda 2 mede 30 e aqui a gente não sabe, não foi fornecido. Aí olha a pergunta, qual o comprimento da lateral do lote 2, tá? Olha aqui o lote 2, que fica voltado para a Alameda 1. É exatamente o segmento que a gente quer determinar, né? Qual é a frente dele, ó, para a Alameda 1. Quanto é que mede? Bom, já que eu não sei quanto mede, a gente chama isso de x, simplesmente. Bom, olhando a figura, a gente já consegue identificar as condições para aplicar o Teorema de Tales. As ruas formam aqui o feixe de paralelas, as ruas A, B e C, e as alamedas são as transversais. Mas se nós analisarmos o texto, ele já evidencia isso, ele diz isso para a gente. Olha só, que do portão principal saem duas alamedas não paralelas entre si. Tá aqui, as alamedas não são paralelas entre si e transversais às demais ruas de circulação. Então ele já diz que as alamedas formam transversais e que as alamedas de circulação, tá? Que as ruas de circulação formam um feixe de paralelas. Aqui, um feixe de retas paralelas. Então, isso aqui nós temos exatamente um feixe de retas paralelas cortadas por dois transversais, que são as condições ideais para a gente aplicar o Teorema de Tales. Vamos lá. E o que diz o Teorema de Tales? Né? Vamos relembrar. É que um feixe de retas paralelas cortadas por duas transversais, as paralelas geram sobre uma das transversais segmentos proporcionais aos segmentos formados na outra transversal. Esse é o Teorema de Tales. Matematicamente, a gente pode pensar o seguinte, que a razão formada sobre uma das transversais, vamos seguir essa ordem da esquerda para a direita, 20 sobre x, ó, vamos colocar aqui, 20 sobre x é igual, aí você segue o padrão, esquerda para a direita, 24 a razão formada sobre a outra transversal, 24 sobre 30. Então, ó, 24 sobre 30. Prontinho. Bom, agora, para resolver essa proporção, é só te multiplicar cruzado. Vamos começar pela variável, pela incógnita, pela letra, né? Que fica melhor por ser o nosso olhar de leitura, da esquerda para a direita. Então, fica x vezes 24, ou 24 vezes x, aí vai ficar assim, ó, 24 vezes x igual a 20 vezes 30, ó. 20 vezes 30. Beleza. Seguindo aqui, dá para resolver
à direita, 20 vezes 30. Basta a gente fazer 2 vezes 3, que é 6, e pega o 0 do 20 e o 0 do 30. Pronto, faz a multiplicação de forma prática, ganha tempo. Então, 20 vezes 30 é 600. Ora, agora, o objetivo da equação é isolar a letra x, e a gente consegue fazer isso da seguinte forma. Bom, o 24 que multiplica pode passar para o outro lado dividindo. Portanto, o valor do nosso x vai ser 600 dividido por 24. Se você fizer essa divisão, com certeza vai dar 25 metros. Prontinho. Está resolvido, tá? Então, se você fizer a divisão entre 620 e 24, vai dar 25. E, portanto, a alternativa correta, se nós olharmos, é a letra A. Pronto, 25 metros. Bem tranquilo. É exatamente nessa aqui a gente determinar o valor de x. Muito bem. Bom, para a questão 2, já diz o seguinte. O jardineiro Sr. Arthur fez um canteiro triangular composto por folhagens e flores, onde as divisões são todas paralelas à base. Tá? Sendo assim, as medidas x e y dos canteiros de flores são respectivamente. Bom, bora entender agora a figura. Pelo texto, tá aqui o canteiro triangular, tá? E que o senhor Arthur vai fazer aí podemos dizer assim, o seu jardim, né? Vamos pensar assim, o seu jardim, esse canteiro aí. E aqui no texto está dizendo que essas divisões aqui do canteiro são todas paralelas, olha só. Isso é muito importante, ó, paralelas à base. A base do triângulo é essa aqui, tá? É o segmento AB. Então essas divisões são todas paralelas. E aí o que nós temos? Se você for analisar as condições ideais para o teorema de Tales. Por quê? Olha só, você pode pensar isso aqui como sendo retas paralelas e que o lado AC e o lado CB, né, ou BC, são as transversais das paralelas. É como se você pudesse fazer isso aqui, ó. Vou usar o piloto vermelho para você enxergar bem. Para quem ainda não conseguiu enxergar, ó. É como se a gente pudesse seguir aqui, ó, com a reta. Olha só. Analisa aí direitinho. Aí você consegue enxergar as retas paralelas, ó, como a gente está acostumado no teorema de Tales, ó. Vou fazer aqui, aí fica muito mais interessante para a gente enxergar o paralelismo, tá? Então, olha só, muito interessante isso aqui. Aí a mesma coisa aqui, ó, você faz, vou pontilhar aqui, que a gente consegue enxergar esse paralelismo. Ó. Vamos fazer aqui também. Pronto. Eu acho que agora a gente consegue enxergar bem. E aqui você vai ver, deixa eu só apagar aqui para ficar melhor, as transversais, ó. Olha só. Percebe que a gente consegue ver, agora sim a gente consegue enxergar as retas paralelas cortadas pelas transversais. Agora é aplicar o teorema de Tales, né, gente? Veja bem, o que a gente pode fazer? Bom, esse segmento, vou adotar, a gente vai determinar primeiro o valor de x, tá? Por que a gente vai adotar primeiro determinar o valor de x? Porque veja só, olha a pergunta, sendo assim, e aí toma cuidado nas provas de concurso, né, e de vestibular por isso. As medidas x e y dos canteiros de flores são, olha, respectivamente, presta atenção nessa palavra, tá, gente? Para quem não entende o que é esse respectivamente, ele significa na ordem que foi apresentada no texto.
as medidas x e y, ou seja, primeiro de x, depois de y. Isso vai ser fundamental na hora de você resolver, na hora de você identificar a alternativa correta, tá? Então, toda vez que você vê essa palavra respectivamente, é você manter a ordem da pergunta que está sendo feita no texto, as medidas de primeiro de x, depois de y, e não o contrário. Então, vamos determinar primeiro de x. Aí vai ser bem mais fácil a gente conseguir matar a questão. Então, olha só. Esse segmento, vamos formar aqui a razão. Assim, olha, 35 para x, vou fazer aqui, tá? 35 para x vai ser igual a... Lembra, se eu seguir da esquerda para a direita, eu vou manter aqui 25 para 20. 25 para 20. Acompanha aí, tá ok? Multiplica cruzado, vai ficar assim, x vezes 25 ou 25 vezes x. E isso vai ser igual a 35 vezes 20 ou 20 vezes 35, tá? Vou colocar assim, 35 vezes 20. Bom, primeiro resolve aqui o lado direito. 35 vezes 20, olha o que você pode fazer aqui, olha que interessante. 35 vezes 2 vai dar 70, tá? Não é uma conta tão difícil de fazer. Aí eu só faço acrescentar o zero do 20. 700. 25 vezes x. Mas lembrando, tá, gente? Não tem problema. Você vê eu fazendo assim, é só uma ajuda para você fazer as contas mais rápidos. Mas para aqueles que têm dificuldade, faça no rascunho, não há problema algum. O importante é que você faça com um pouco de rapidez para não perder tanto tempo fazendo essas contas menores. Muito bem. Agora, olha, o 25 multiplica o x, o que vai acontecer? Ele vai mudar de membro, já que a ideia é isolar a letra. Vai ficar 700 dividido para 25. E se a gente dividir 700 para 25, com certeza, se nós fizermos isso, eu não vou fazer, tá, gente? Mas você pode testar, com certeza vai dar 28 centímetros. Bom, antes de a gente determinar o valor do y, você já acabou a questão. Se você está fazendo uma prova de processo seletivo, seja lá qual for, vestibular ou concurso público, perceba uma coisa. Essa questão do respectivamente é fundamental para resolver a questão. Por quê? Já que eu tenho que determinar primeiro o valor de x, como nós já mencionamos anteriormente, analise aqui comigo as alternativas. Olha, a letra A é 30 cm e 50, a B é 28 e 56, a C 50 e 30, a letra D é 56 e 28 e a letra E é 40 e 20. Ora, meu amigo, nós já achamos 28 é x. Veja que, já que é nessa ordem, primeiro x, olha, a única alternativa em que o x, o valor é 28 é a letra B. Ela é a alternativa correta. Você já pode marcar com certeza e ganha tempo. Enquanto muitos que vão estar fazendo a prova vai estar perdendo tempo para achar o valor de y, você já está fazendo outra questão, porque essa aqui você já fez com uma rapidez grande, porque você entende o texto, já entendeu, senão eu vou achar logo o x, que eu faço só uma conta, do que achar o valor do y. Então eu já vejo isso e já consigo detectar a alternativa correta sem precisar fazer determinar o valor de y. Mas como a gente está aqui e a gente quer confirmar que de fato o valor de y é 56, a gente vai aplicar o teorema de Tales e determinar esse valor. E aí, olha só, analisando aqui, veja que a alternativa B e a alternativa D são os mesmos valores, mas não na ordem. Ó, 28 e 56, 56 e 28. Isso aqui, quem fez a prova é proposital. Por quê? Porque se você não entende o comando da questão, você com certeza tem um risco. E agora, vou marcar, é a letra B ou a letra D? Ai, 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 e agora?
E aí, se você entendeu a pergunta, fica tudo muito tranquilo, você vai com certeza resolver a questão. Então vamos lá encontrar o valor de y para a gente finalizar. Bom, olha só, a razão formada entre y e 35, tá? Aplicando o teorema de Tales, ó, y e 35 é igual à razão formada, mantendo aqui, já que eu peguei y e 35, vai ser 40 e 25. 40, 25. Multiplicando cruzado, né? Y vezes 25 ou 25 vezes y é igual a 35 vezes 40. 35 vezes 40. Bom, olha que interessante aqui também, para você ganhar tempo. Nós fizemos aqui 2 vezes 35, que é 70. 4 vezes 35 vai ser o dobro. Ou seja, em vez de ser 70, já vai ser 140. Então, 4 vezes 35 é 140. E aí você acrescenta o zero do 40. Tá aí a resposta. 1.400. 35 vezes 40. Bom, aí aqui vai ser 25 vezes o y. E agora é aquela ideia. Isolando a incógnita, né, a letra, vai ser 1.400 dividido 1.400 dividido para 25. E que se você fizer essa divisão entre 1.400 e 25, com certeza você vai encontrar 56. 56 centímetros. Ok. Tá? Muito bem. Então, confirmamos, né, a resposta correta. Realmente x é 28 e o y é 56, tá ok? Vou dar uma afastada aqui para você dar uma olhadinha no quadro e ver como ficou. Prontinho. Bom, fazendo nossas considerações agora, perceba que as questões de concurso, elas têm alguns detalhes, mas que, se você entende bem a teoria, e isso nós vimos muito bem nas aulas 1 e 2 sobre o Teorema de Tales, fica muito mais simples você olhar o problema e já identificar, não, isso aqui está com cara de Teorema de Tales, vou resolver pelo Teorema de Tales. Então, muitas vezes, o que acontece? A gente não pode pular etapas. Matemática, como eu já falei em outras aulas, ela também é teoria. Então, você precisa identificar, precisa aprender bem a teoria, provar para você mesmo, para o seu cérebro, as demonstrações são feitas para isso, para você saber que não surgiu do além, né? Você tem uma demonstração, você consegue provar que aquilo é verdade. E aí você depois vem para a prática, vem praticar. Seja questões puramente matemáticas, como nós fizemos na parte 1 dessa aula, tá? Seja em questões que envolvem um certo contexto, como normalmente se cobra em questões de concurso. Tá? Não que não se cobre em concurso, em provas de vestibular, questões puramente matemáticas, como nós vimos na aula, na parte 1 do vídeo. Mas também se cobra, mas normalmente a tendência é vir por essa ideia aqui, né? Se vir por esse rumo, as questões de concurso. Então veja que, embora pareça ser complicado, não. A gente repetiu tanto a teoria, tanto o enunciado dos teoremas, do Teorema de Tales, nesse caso, que você olha e fica mais simples, realmente é fácil isso. Então, você vai avançando, sempre evoluindo aos poucos, né? Você não pode... eu não posso chegar, isso você não vai ver aqui no nosso canal, a gente chegar e trazer uma questão super difícil, sendo que a gente não foi preparado para isso. Então a gente entende a teoria, aprende ela legal, faz questões mais simples, que é para que a gente tenha condições de fazer questões mais complexas. Tá? É bem provável que em vídeos futuros a gente traga questões que realmente são bem difíceis da gente fazer, mesmo que a gente entenda bem o Teorema de Tales, saiba, aprenda bem ele. Então, mas essa questão da gente ir no passo a passo é fundamental para que o seu aprendizado de fato seja sólido.
tá? Então, se você gostou do vídeo, deixe seu like, compartilhe o vídeo com seus amigos, seus familiares. E se você não for inscrito no canal, por favor, se inscreva, que é para que a gente continue trazendo conteúdo de matemática e que a gente consiga auxiliar você nesse processo de ensino-aprendizagem. Tá certo? Um grande abraço a todos, muito obrigado pela atenção e até nossa próxima aula.